Vamos estudar práticas de poupança, investimento e controle de gastos. E o objetivo da aula é comparar diferentes investimentos a longo prazo. Olha só, e se esse dinheiro fosse seu? Programa Pé de Meia do Governo Federal. Depósito mensal de R$ 200 mais bônus por frequência e desempenho disponíveis para saque. R$ 1.000 por ano, concluído e aprovado. Só pode ser sacado após o término do ensino médio. Valor total pode chegar a R$ 9.200 ao fim do ensino médio. Aluno monitor do bem, SEDUC. R$ 296,16 para 8 horas semanais e R$ 555,30 para 16 horas semanais. Para alunos que atuam como monitores na escola, dinheiro cai na conta. Então, que tal correr atrás do Pé de Meia, a poupança do ensino médio? Ou aluno monitor do bem? Seja um aluno monitor do bem! A partir de hoje, alunos da terceira série do ensino médio podem se inscrever para atuar no programa Aluno Monitor do Bem. Os monitores irão acompanhar grupos de alunos nas disciplinas de educação e estudos, em matemática e língua portuguesa, do 9º ano do ensino fundamental e terceira série do ensino médio. A carga horária será de 8 ou 16 horas semanais e o aluno receberá uma bolsa mensal de acordo com a sua jornada. Faça sua inscrição na sede. Como saber que o seu CPF foi aprovado no Pé de Meia? Para saber se você vai receber o benefício, é só seguir esses passos no seu celular. Passo 1. Abra o app Jornada do Estudante. O Jornada do Estudante é um aplicativo oficial do governo federal. Foi criado para facilitar o acesso dos estudantes a programas educacionais e benefícios como o Pé de Meia. Ele serve para consultar a liberação do Pé de Meia, acompanhar o calendário de pagamentos, verificar informações sobre programas estudantis. Passo 2. Faça login com a sua conta do gov.br. Passo 3. Clique em Pé de Meia e veja o status. Fique de olho no calendário de pagamentos. O dinheiro cai na sua conta conforme o seu mês de nascimento. O dinheiro vai direto para uma conta digital da Caixa. E se você for menor de idade, cai na conta do seu responsável legal. Se aparecer CPF não localizado, corre para resolver. Atualize os dados na escola, corrija informações no CAD único e mantenha um bom desempenho escolar. Para receber o Pé de Meia, você precisa ter entre 14 e 24 anos, estar no ensino médio público, ter CPF regularizado, manter a frequência acima de 80% e não reprovar 2 vezes seguidas. Qual tesouro é melhor investir? A escolha entre Tesouro Selic, Tesouro IPCA ou Tesouro Pré-fixado não deve ser baseada apenas no retorno, mas nos seus objetivos financeiros e no prazo de investimento. Tesouro Selic, ideal para objetivos de curto e médio prazo, como viagens ou emergências. Ele não sofre oscilações de preço e garante valorização constante, sendo perfeito para quem não pode correr riscos. Tesouro Pré-fixado. Faz sentido se você souber exatamente quando precisará do dinheiro, casando o vencimento com o seu objetivo. Também pode ser vantajoso em períodos de queda de juros, permitindo ganhos na marcação a mercado. Porém, há risco de desvalorização se os juros subirem. Tesouro IPCA, excelente para quem investe pensando no longo prazo, como a aposentadoria. Ele protege contra a inflação e oferece uma rentabilidade real, mas também pode sofrer marcação a mercado. Mesmo assim, é menos volátil que o pré-fixado devido ao componente inflacionário. Em resumo, para prazos curtos e objetivos definidos, vá de Selic. Para longo prazo e ganhos com marcação a mercado, o IPCA ou pré-fixado são melhores opções. Como funciona a Bolsa de Valores? Entender a Bolsa de Valores não é uma tarefa trivial, embora não seja impossível. Como diria Warren Buffett, investir é simples, mas não é fácil. Ele estava fazendo referência exatamente ao mercado de ações, lugar onde ele construiu e mantém a sua fortuna. Muitos investidores realmente não fazem ideia de como funciona a bolsa, e eu estou aqui para explicar. Em posse desse conhecimento, você com certeza se tornará um investidor melhor. Afinal, esse conhecimento é essencial para aqueles que buscam acelerar a busca pela independência financeira. Mas afinal, o que é a Bolsa de Valores? Indo direto ao ponto, a Bolsa de Valores nada mais é do que um mercado organizado onde são negociadas ações de empresas de capital aberto e outros valores mobiliários. E antes de entendermos o que é uma ação,
eu quero desmistificar um dos maiores enganos das pessoas. No imaginário de muitos, a bolsa é aquele lugar cheio de pessoas gritando, usando o telefone e apontando para alguns telões. Essa visão está desatualizada. Graças à tecnologia, hoje o pregão, que é o nome dado ao sistema de negociação da bolsa, acontece de forma eletrônica. É por isso que aquela cena caótica é coisa do passado. Mas como funciona então a bolsa de valores? Para responder essa pergunta, precisamos entender como as empresas começam a aparecer listadas na bolsa. Com o objetivo de arrecadar fundos e financiar projetos, algumas companhias decidem disponibilizar parcelas da participação na empresa em troca de dinheiro. É como se os donos da empresa estivessem chamando novos sócios para participar do negócio. Essa é uma manobra chamada abertura de capital. Quando isso acontece, a empresa está realizando um IPO, sigla em inglês que significa oferta pública inicial. A partir desse momento, a empresa começa a aparecer na bolsa de valores. Na outra ponta, os investidores manifestam seu interesse nessa empresa através de ofertas de compra ou de venda de ações dessa empresa. Quando é realizado algum IPO, esse movimento é chamado de mercado primário. Esse é o momento em que o preço da ação é definido, num cálculo que leva em conta a relação de oferta e demanda pelos papéis por parte dos investidores. Passado esse primeiro momento, os investidores que desejarem comprar a participação nessa empresa vão utilizar o mercado secundário. Nele, as negociações só são concretizadas quando há uma combinação entre a ordem de compra e a ordem de venda entre dois investidores. Quando alguém quer vender uma ação a um determinado preço e encontra outra pessoa que quer comprar a mesma quantidade de ações ao mesmo preço. Tudo isso é realizado através de uma plataforma chamada Home Broker. Essa é a interface geralmente fornecida pelas corretoras por meio da qual os investidores operam na bolsa de valores. Bom, e o que são as ações negociadas na bolsa de valores? Para explicar o que é uma ação, eu gosto de utilizar uma analogia de construção civil. Imagine uma casa. Ela geralmente é composta por diversos tijolos e cada um desses tijolos podem ser vistos como se fossem a menor parcela daquela casa. Da mesma forma, uma ação nada mais é do que a menor parcela de uma empresa. Podemos dizer que são pequenas fatias de uma companhia que abriu capital na bolsa. Ao comprar uma dessas fatias, o investidor passa a ser sócio dessa empresa. Embora essa definição pareça trazer apenas o que há de melhor no universo da bolsa de valores, vale a pena ressaltar que fazer parte de uma empresa realmente pode trazer benefícios, mas também envolve riscos. O investidor que compra uma ação pode ganhar por meio da valorização desse papel ou através da distribuição dos lucros da empresa, o que chamamos de dividendos. A valorização e a desvalorização podem acontecer com base em diversos fatores. No curto prazo, são as notícias, os rumores e os demais ruídos que fazem o preço das ações se movimentarem. Já no longo prazo, são os resultados da empresa que está por trás das ações que regem a valorização ou a desvalorização dessas ações. Por fim, existe uma distinção entre os dois principais tipos de ações. De um lado, temos as ações ordinárias, que são aquelas que dão ao investidor direito a voto nas assembleias de definições das empresas. Do outro, temos as preferenciais, que não dão direito a votos nas empresas, mas dão a preferência no recebimento de dividendos ao investidor. Bom, e como eu faço para investir na bolsa de valores? Investir na bolsa pode parecer, num primeiro momento, um bicho de 7 cabeças, mas é uma tarefa relativamente simples. Na verdade, o que acaba afastando e confundindo os investidores são as inúmeras histórias de pessoas que perderam fortunas investindo na bolsa. A partir desses maus exemplos, muitos até mesmo acabam associando a bolsa de valores com loterias e jogos de azar. Nem preciso dizer o quanto essa associação está errada. Dependendo da forma com que você encara o mercado, a bolsa de valores se distancia muito de um jogo de apostas.
É verdade que ela pode sim proporcionar grandes perdas financeiras para investidores, especialmente para aqueles sem conhecimento ou que tomam riscos muito grandes e desnecessários. Mas, em essência, investir na bolsa de valores é encontrar boas empresas e ajudá-las em suas atividades com aportes financeiros. E como fazer o investimento? O processo se resume basicamente em 5 passos. Passo número 1, abrir uma conta em uma corretora. Passo número 2, transferir o seu dinheiro para a conta na corretora. Passo número 3, decidir quais ações comprar. Passo número 4, acessar o home broker da sua corretora. Passo número 5, dar a ordem de compra através do home broker da corretora. Simples assim. No limite, trata-se de um processo muito diferente do monstro que alguns pintam por aí. É claro, alguns passos, como os 2 primeiros, são bem mais simples. Outros, como o terceiro, exigem muito conhecimento. Mas, Ramiro, e quais são os riscos de se investir na bolsa de valores? Existem diferentes tipos de riscos envolvidos quando se opera na bolsa de valores, mas por hoje eu vou focar em 2 que eu considero ser aqueles maiores. O primeiro é chamado de risco de liquidez. Ele se manifesta quando o investidor não consegue vender as suas ações, o que geralmente acontece com empresas pouco negociadas na bolsa. Nesse caso, o investidor se vê possuidor de um papel, de uma ação, que não deseja mais e da qual ele não consegue se livrar, porque existem poucos compradores dispostos a pagar o preço que ele está oferecendo para vender essas ações. O segundo risco é o risco de mercado, que está intimamente ligado à desvalorização da ação. Se o investidor comprou um papel e vê o seu valor baixar por conta de diversos fatores e ele mesmo liquida o seu papel, ele não consegue recuperar o seu investimento e acaba aí realizando um prejuízo. É lógico que esse tema do risco de investir em ações, ele tem muito mais conteúdo do que eu estou passando aqui brevemente no final desse vídeo. Por exemplo, o mesmo papel que se desvalorizou pode, no futuro, voltar ao preço original ou se valorizar ainda mais. Porém, é importante destacar que existe essa possibilidade e que ela pode muito bem estar associada a fatores que estejam fora do alcance da empresa ou do próprio investidor. E é aí que entra a importância de ter conhecimento sobre o mercado e de fazer uma boa diversificação, que é um dos pontos mais importantes para quem quer ter sucesso operando no mercado de ações. Agora que eu quero ver se vocês aprenderam mesmo tudo que foi ensinado na aula de educação financeira. Essa pergunta resume tudo. Começar a investir. Qual dos cuidados abaixo é mais importante para quem está começando a investir? Alternativa A. Investir todo o dinheiro em ações para ter mais lucro rápido. Alternativa B. Escolher seu perfil de investidor e entender os riscos antes de aplicar o seu dinheiro. Alternativa C. Seguir dicas de investimentos de influenciadores nas redes sociais, sem verificar a fonte. Alternativa D. Sacar o investimento sempre que surgir uma promoção ou vontade de comprar algo. Acertou quem disse a alternativa B de bola. Parabéns! E aí, vocês sabem o que são aportes mensais? Aportes mensais são valores que você deposita todo mês, sempre no mesmo valor, para juntar um dinheiro e alcançar um objetivo. No caso de investimentos, isso significa aplicar uma quantia fixa mensalmente em poupança, fundos ou ações. Por exemplo, se você é um aluno monitor do BIM, Seduc, São Paulo, e todo mês investe um fundo de R$100 do que recebe, esse valor é um aporte mensal. Mas veja esse ponto, em matemática financeira, esses aportes chamados de PMT, Payment ou pagamento em inglês, quando usamos a fórmula de juros compostos com aportes mensais, o termo PMT representa o valor que será investido todo mês.
No nosso exemplo, o investimento é de R$100 todo mês. Então, o PMT é R$100. Agora, se você quiser calcular o montante no final de todo o seu investimento, olha só a fórmula. Montante é igual a PMT vezes, abre parênteses, 1 mais I elevado a T menos 1, dividido por I. Mas o que significam essas letras, esses símbolos? Olha só, M é o montante final. PMT é o pagamento periódico, aquele dinheiro que você coloca todo mês, o aporte. I é a taxa de juros mensal. E T, todo mundo sabe, representa o tempo total de períodos, os meses. Olha lá, faz de conta que você entrou para o projeto da Bolsa Monitor. Veja, por exemplo, como ficaria seu investimento ao longo de 9 meses no Tesouro IPCA, mais 5% ao ano. Considere o percentual mensal de 0,42% ou 0,0042%. Barbaridade, tchê! Olha só, gente, esse dinheiro de R$100. Depois do 9º mês, você vai ter quase R$1.000, R$919,11. Eita, vale a pena investir. Mas espera aí, professor, qual a memória desse cálculo através daquelas formas, aquelas coisas todas? Então vamos ver. Mês 1, aporte, ou seja, depositou R$100. Juros, R$100 vezes 0,0042, que dá um total de 42 centavos. E o saldo acumulado, como fica? Ora, os R$100 mais os 42 centavos. Você ficará com R$100,42. Professor, e no segundo mês? Aí, ó, o aporte, quanto que é? R$100, é o que você vai colocar lá. Só que já tem um saldo acumulado lá, que é de R$100,42. Os juros com um novo aporte, quer dizer, a soma de tudo, daria R$200,42. Só que tem aquela taxinha de juros, né, de 0,042 centavos, e aí você vai lucrar 84 centavos. O saldo acumulado ficaria R$100,42 mais R$100 mais 84 centavos, que daria um total de R$201,26. Professor, grande mixaria. Olha, mas é poupando que você chega lá. Você é novo ainda. Tudo bem? E quando eu falo poupando, eu não estou me referindo à poupança, estou me referindo essa palavra de um modo geral, transcendendo a poupança. Estou falando como um projeto de vida. Vamos pegar como exemplo o perfil do Marco Silva. Vamos lá, Marcão. Ele tem a idade de 46 anos. Onde ele mora? No Grajaú, em uma casa simples de 2 quartos, financiada pelo programa Minha Casa Minha Vida. A profissão, segurança de uma loja de médio porte. Carga horária, ele trabalha 44 horas semanais, incluindo plantões noturnos. Renda mensal, aproximadamente R$ 2.500, salário fixo. E a composição familiar deste senhor? Olha, a esposa tem 39 anos, ele tem 2 filhos, um de 10 e o outro de 17 anos. Principais despesas da casa dele é alimentação, contas de luz, água, financiamento, transporte e saúde. Olha o cabra aí, felizão com a vida que ele tem. Nossa, tem cálculo agora, planejando o futuro com escolhas inteligentes. Na atividade de hoje, vamos aprender como diferentes tipos de investimentos funcionam ao longo do tempo. Para isso, vamos aplicar conceitos como PMT e juros compostos. Vamos analisar o caso de Marco Silva para entender quais alternativas de investimentos seriam mais adequadas a seus planos futuros. Ele quer investir R$100 por mês durante 5 anos para ajudar no ensino superior do filho mais novo. Marco Silva está pensando em 3 opções. A primeira, Tesouro IPCA, mais com 5% ao ano, rendimento real, IPCA, mais 0,42% ao mês. O investimento inicial seria de R$500,
e os aportes de R$100. Fundo de ações de longo prazo. Rentabilidade média estimada em 0,9% ao mês, mas com risco de oscilação, considerando somente aportes mensais de R$100. Calcule quanto Marcos teria ao final de 5 anos, 60 meses, em cada opção. Justifique qual seria a melhor opção para o objetivo de Marcos Silva. Ah, mas professor, onde é que eu vou calcular esse Paranauê aí? Olha só, tem a calculadora online de renda fixa. E tem também a calculadora online para juros compostos, para a segunda opção, que é a renda variável. Aquela que oscila sempre. A renda fixa, ela não é mais rentável que a variável, porém é mais segura.